Senhoras e senhores, neste momento o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina os seguintes atos. Decreto que dispõe sobre o programa Forças do Esporte, Profesp. Decreto que simplifica e desburocratiza o zoneamento de plantio de cana-de-açúcar. Decreto que revoga 257 decretos que apenas dificultam e burocratizam a vida das pessoas e firmas. Decreto que revoga expressamente 334 órgãos colegiados que foram considerados extintos, inativos ou inoperantes. Decreto que consolida num único diploma normativo 77 convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Medida provisória que estabelece o fim do monopólio da Casa da Moeda para a fabricação de papel moeda, moeda metálica, cadernetas de passaportes e impressões. Estamos acompanhando ao vivo de Brasília a solenidade de 300 dias de governo com a participação do presidente Jair Bolsonaro e ministros de Estado. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro assina vários atos, como, por exemplo, o decreto que dispõe sobre o programa Forças no Esporte e também uma medida provisória que encerra o monopólio da Casa da Moeda na fabricação de papel moeda no país. São imagens ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, nesta transmissão da TV Brasil. E projeto de lei que dispõe sobre a desestatização da Eletrobras. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Um governador aqui, alguns presidentes, com o senhor autorizado. Aqui, ó.
Senhor Presidente da República, Hamilton Mourão, depois que o Onix te chamou de querido, eu não vou te chamar de amado não, fique tranquilo. Senhores ministros, secretários, comandante em exercício do Exército, meu prezado companheiro de turma, é uma satisfação vê-lo aqui, General Barcelos, até porque ele é o último militar da ativa na minha turma. E olhando para mim e para ele, eu parei como capitão para não perder meus cabelos. Em nome do qual eu saúdo os demais comandantes, autoridades militares, senhores governadores, senadores, deputados federais, grandes aliados nossos nessa missão de dar esperança ao nosso povo brasileiro. Atletas das Forças Armadas que há pouco estiveram na China, muito bem representando o nosso país. Fui um atleta de nível como o de vocês, como vocês são, e bem sei do sacrifício, dos treinamentos, do empenho, da dedicação, do afastamento da família, para buscar um sonho, um objetivo. Mas esse nosso querido país chamado Brasil é um país que comporta a todos os sonhos. Vendo aqui o semblante de alguns velhos colegas meu da Câmara, como Harold Oliveira, também capitão do Exército, o decano da Câmara, com toda certeza, agora está no Senado. Não é fácil a vida do parlamentar. Muitas vezes, Carla Zambelli, o colega chega lá e quer resolver os problemas do Brasil rapidamente. Já quer logo sentar no ônibus do lado da janela. Paciência, determinação, que todos nós podemos atingir o nosso objetivo. Eu confesso que o meu jamais foi o de ser presidente da República, a não ser meu pai lá atrás. Um homem que era dentista prático e criou 7 filhos, debulhando a boca de quem sorria perto dele. E ele falava que eu seria presidente. Em especial depois que eu entrei, Barcelos, no nosso Exército Brasileiro. Sentamos praça no dia 8 de março de 74. Naquela época, 74, os militares estavam em alta. O Brasil crescia quase 10% ao ano. Tínhamos paz, tínhamos prosperidade, pleno emprego. O Brasil voava. Alguns problemas sempre acontecem. Acontece com qualquer um de nós, junto à nossa respectiva esposa, esposo, que de vez em quando tem algum mal entendido, mas no fundo o que nós queremos é fazer algo de útil para o próximo. Não existe maior satisfação, meus deputados, prezados senadores, do que ser bem recebido pela população, não interessa em qual local do Brasil ou em que parte do mundo. O mundo está de olho em nós. Nós estamos recuperando a confiança. E isso é primordial. Quando passamos agora, até eu lembrei demais do Onix, do Weintraub, porque há 2 anos nós passamos pela China, ou melhor, pelo Japão, Coreia do Sul, Taiwan, e fomos ver um pouquinho de como é que vivem aquelas pessoas. E olha só, eu falei em muitos momentos da minha vida, nas minhas andanças pelo Brasil, como é duro você ser recebido em outros países com o manto da desconfiança. Isso acabou. Na Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, foi o 3º contato meu com ele, e ele falou que eu não voltaria, nós não voltaríamos de mãos abanando para o Brasil. Até aquele momento, ele já tinha investido quase 200 bilhões de dólares em alguns países do mundo, e tinha investido 0 na América do Sul.
E no dia seguinte, o Onyx anunciou que ele investirá no Brasil 10 bilhões de dólares. Isso é a confiança. Eu confio nos meus 22 ministros. De vez em quando tem alguma fofoca, ou intriga, ou fuxico, não é isso, amor? Mas a gente, entre nós, sabemos o que está acontecendo. Sei do sacrifício de cada um para cumprir a sua missão. Eu sou apenas o técnico desse time. Como disse o Tarcísio outro dia no programa de televisão, que eu mando mensagem para ele meia-noite e 4h30 da manhã. É porque não está acordado às duas, que as duas também mandam. Até bom o colega acordar, olhar para o lado e falar: meu amor, eu te amo. E levar a sua vida. Nós procuramos dar o melhor de si. Por vezes erramos. Eu na Câmara respondi uns 30 processos de cassação. Eu espero que o meu filho, o Eduardo, não entre nessa linha minha. Agora, em todos os momentos, a Câmara respeitou o sagrado direito de opinião, Van Hatten. O sagrado direito de opinião. Seja ela qual for. Se eu fosse deputado, né, alguns poderiam achar até que eu deveria responder algo no Conselho de Ética, porque nessa viagem, em várias oportunidades, eu, como sendo palmeirense, entreguei a camisa do Flamengo para as autoridades do outro lado do mundo, traindo o meu Botafogo. Mas é a política. Todos nós vamos torcer para o Flamengo. Na final, eu espero até que seja no Chile, o Chile já pacificado. E falando em Chile, meus amigos, nós devemos ter a capacidade de se antecipar a problemas. Nós sabemos que, infelizmente, aqui no Brasil existem alguns maus brasileiros que ficam o tempo todo maquinando como chegar ao poder. Não interessa por que meios. Não podemos admitir isso. O meu governo, eu duvido que não seja um dos mais democráticos nos últimos anos. Afinal de contas, eu nunca falei em controle social da mídia. Eu nunca falei que a internet deve ser domada. Eu sempre disse que, apesar de ser eu uma das maiores vítimas de fake news, até porque se não tivesse fake news por ocasião das eleições, eu ganharia no primeiro turno disparado, porque outros candidatos não tiveram fake news, ou muito pouco. Então vemos uma CPMI, que eu não vou interferir sobre ela, a não ser conversando com alguns parlamentares do meu partido. Eu espero que seja apenas um grande ensinamento essa CPMI, para mostrar que, se nós viermos a depender apenas de uma imprensa, nós corremos o risco de ser réu sem crime, de perdermos os nossos direitos sem ter o direito à defesa. Eu lamento uma grande imprensa no Brasil querer colocar no meu colo a execução de uma vereadora, porque um dos possíveis executores morava em meu condomínio. Tem mais gente que deve no meu condomínio. São 150 casas lá dentro. Não é uma imprensa que colabore com o Brasil, essa que agiu dessa maneira. Não satisfeita, diz agora que tem um segundo porteiro. Bem, não vou entrar em detalhes. O meu dedo no painel de presença e de votação garante a minha situação. E o que é mais importante, que motivo eu teria para cometer um ato daquele? Estaria primeiro contrariando meus princípios cristãos,
E outra, no que aquela pessoa me atrapalhava? Zero. Lamento pela sua família, pelo ocorrido. É uma marca que fica no Brasil e essa marca não é boa. Eu espero, Moro, que seja desvendado esse crime, se bem que já tem um ano, bem como espero que seja desvendado quem tentou matar Jair Bolsonaro. Mas o momento aqui é outro. Indo para o encerramento, lá na ponta esquerda da fileira de trás, tem um senhor ali numa cadeira de rodas, com um boné vermelho no joelho, escrito Trump 2020. É um herói da guerra do Vietnã. É um prazer tê-lo entre nós. O senhor deu sangue pelo seu país. Nós aqui, se preciso for dar o sangue pela nossa liberdade, nenhum daqui se furtará a essa missão. E eu costumo dizer que mais importante que a própria vida é a liberdade, porque um homem ou uma mulher sem liberdade não tem vida. Indo para o encerramento, olhando aqui para os meus ministros, para meu amado vice-presidente da República, muito obrigado a todos vocês por terem aceitado essa missão. Deputados e senadores, muito obrigado por entenderem da situação que se encontrava o país e ter ajudado, não o governo, mas o Brasil sair dessa crise. E olhando aqui para baixo, tem um garoto numa cadeira de rodas. Qual a tua idade, garoto? 10 anos. A minha filha acabou de fazer 9. É por esses que nós lutamos. Paulo Guedes, nós já passamos dos 60, Paulo. Nós já estamos no lucro. Esse é o nosso objetivo. Para ele, nós todos lutaremos e muito. Porque para quem acredita em Deus, respeito quem não acredita, mas para quem acredita, a nossa salvação está aqui. Fazer o bem para o próximo. Vê-lo sorrindo no futuro. Porque aí, nas mãos da sua geração, é que estará no futuro o destino do nosso querido Brasil. Prezados amigos, senhores e senhoras, meus amados, muito obrigado pela presença e por vocês também acreditarem no Brasil. Deus abençoe a todos.